Olá, seja bem-vindo. Começa agora o espaço mais democrático na rede mundial de computadores. A tecnologia a serviço da informação e do entretenimento. Hoje vamos falar sobre educação espiritual. Participando do programa, Dedilsa Chagas, conosco. Olá. Também Joselito Gomes. Esse casal de preletores que vai estar nesse bate-papo hoje aqui conosco. Mas antes, iniciar cumprimentando os poderes constituídos, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E um cumprimento especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Educação espiritual, família. Nós não somos simplesmente seres humanos, né? Nós temos algo ainda maior, algo divino. Sobre essa centelha divina é que trata a educação espiritual. Como começar isto? Nos preocupamos com a educação dos filhos, com a profissão, com todos os ritos da sociedade e com a espiritualidade. Será que nos preocupamos como deveríamos? Será que a educação espiritual é exercida de forma como deve ser? Ou será que, como muitas coisas, deixamos isso para uma outra hora, para um outro momento? Um assunto velado. Falamos ou não falamos sobre isso? Temos ou não temos conceitos e preconceitos? E, justamente, a educação espiritual visa isso, falar sobre esse assunto. Joselito, Dilsa, sejam bem-vindos, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigada, o prazer é nosso. Joselito. Bom dia a todos, muito obrigado. Márcio, a gente tem que agradecer primeiramente a Deus por esta grande oportunidade e a você por nos dar essa chance de estarmos falando de um assunto tão sério, tão profundo, que é sobre a espiritualidade, quando manifesta na vida do ser humano e que a gente desenvolve na sociedade, na família, nos filhos, para que possa ter assim um direcionamento bem condicionado a uma verdade que foi nos dada por Deus. Muito obrigado. Dilsa. Márcio, é realmente uma grande oportunidade, um grande prazer estar aqui com você para falar desse assunto espiritualidade que as pessoas parece que deixam de lado. Pensam que são apenas esse ser carnal aqui, esquecem que são um ser espiritual. E realmente nós temos que tratar disso com bastante delicadeza, bastante carinho. Ambos, um casal, né? E são casados, e ambos são preletores da Seishonoye. Sim. Ambos trabalham essa questão da espiritualidade. Visões próximas, divergentes em algumas condições ou não? Sim, por natureza, né? Os seres humanos têm divergências, né? Que é para unir. A divergência faz a parte da união, né? Ah, perfeito. Então a divergência não é aquilo que nos afasta, mas pelo contrário, tem que ser um motivo para que nos aproxime. Não, principalmente o casal, nós somos educados de maneiras diferente, mulher e homem, né? Que foi isso que foi imposto para nós. Então, nós temos maneiras diferentes de pensar, nós temos aprendizados que às vezes se divergem, mas tudo isso a gente aprendeu que é para as diferenças, é para unir, não é para afastar. Né? Então nós somos diferentes, mas somos iguais, porque como seres divinos nós somos iguais, mas como seres carnais nós somos diferentes, nós temos manifestações diferentes em nossos corpos, mas estamos aqui para completar um ao outro e temos que trabalhar essas diferenças para fazer com que elas sejam aliadas nossas e não motivos de afastamento. Educação espiritual, família. Todos nós, quando nascemos, imaginamos, vou crescer, vou ficar adulto, vou constituir família, né? Todos imaginam, ninguém imagina estar sozinho. As pessoas imaginam ter um companheiro, uma companheira e seguir a vida com essa pré-definição. Mas muitas pessoas não imaginam como é essa vida espiritual a dois. O respeito que se deve existir. As pessoas falam, eu vou casar, a religião vai abençoar. Mas e essa condição de constituir uma família e essa educação espiritual? Tendo em vista que muitas vezes as pessoas não vêm com essa educação. Às vezes o homem não vem, o homem muito menos ainda, né? A mulher já tem um pouco mais isso intrínseco, mas o homem muito menos. Como iniciar? Como pensar nisso? Quando a gente pensa na união, a gente pensa na união, mas pensamos na união espiritual também, na espiritualidade como
doutrina, como entendimento, como diálogo, como caminho? Como é que é para vocês? Bom, a gente entende e estuda e lê bastante sobre essa afinidade de um com o outro. E a gente lembra que lá nos primórdios, né, o ser, existia só um ser, e esse ser tinha 2 cabeças, 4 braços e 4 pernas. Deus Júpiter, né, enciumado, ele separou esses dois por conta da afinidade que eles tinham, e soltou. E desde então ficou criado a procura da sua outra metade. Então isso já vem de muitos tempos, que o ser sozinho ele não tem uma vivência completa. Então ele precisa da sua outra metade. E até hoje a gente trabalha sobre isso, né? Cada um que está solteiro está procurando a sua metade. Por quê? Porque lá quando foi separado, né, ficou no corpo canal do homem e outro no canal da mulher. Então quando as pessoas se encontram, é um encontro espiritual de almas que foram afastadas anteriormente e agora estão se manifestando, ou seja, está um procurando o outro para fazer novamente aquele par de 2 cabeças, 4 braços e 4 pernas. Então aquela busca sempre, a gente está buscando a tampa da panela. Sim. O outro pé do chinelo. Sim, isso é a outra metade da laranja. Então isso já é algo que faz parte da nossa essência. Da nossa essência. Porque quando você vê, é dito, né, que o homem sozinho, ele não evolui. Ele tem dificuldades para desenvolver a sua própria vida. Então ele precisa da sua outra metade para que ele possa estar junto, seguindo um caminho religioso, desenvolvendo a espiritualidade, porque se completam. Onde existia um só, quando encontra a sua metade da sua alma, passa a viver novamente uma única existência. Ou seja, o homem e a mulher são um ser só. Edilson. Então, essa unidade que ele está falando, muitas vezes a gente, com a modernidade, às vezes até rejeita isso. Mas eu não tenho, eu não sou um com ele, Nós temos sim a nossa individualidade. No entanto, mesmo dentro dessa individualidade, esse encontro dos dois, esse encontro de alma, é necessário. Então a gente se completa, um completa o outro. E para que a gente entenda isso, né, tem que saber que realmente um é diferente do outro, porém, quando você tem esse encontro de almas, acabam os dois conversando, se entendendo, e um completando. O que é diferente em você, o que é diferente no outro, acaba sendo um motivo para que os dois cresçam juntos, né? Com essa aceitação, com esse carinho, com esse amor, com essa doação, porque é necessário para se viver em comunidade ou com uma outra pessoa, com um outro. Nós temos que realmente tentar não ficar em conflito, mas tentar harmonizar as diferenças. E nessa diferença, na religiosidade, a gente consegue com mais facilidade isso, porque você entende que você é um ser único. Seria correto dizer que muitas vezes as pessoas pensam na espiritualidade, no casamento, como uma cerimônia, e não pensam nisso no dia a dia, no posterior a isso. E aí, em determinados momentos, ou pelo amor operador, acaba observando a necessidade de trilhar esse caminho. Ou seja, a espiritualidade, não, vou casar, seja na igreja, seja onde for, a espiritualidade seria isso, que as pessoas geralmente veem. Então, eu nunca pensei profundamente nisso, mas eu vejo que as pessoas, quando veem a questão espiritual, eu vou me casar, e quer ir para uma igreja, fazer aquele casamento bonito, aquela cerimônia mesmo. Então, seria a cerimônia bonita, mas eles não pensam na profundidade dessa união, porque lá na igreja vai falar o que Deus uniu, o homem não separa. Só que eu levei muitos anos para entender o que é o que Deus uniu, o homem não separa. É esse encontro de almas. Essa união é esse encontro de almas. E você não tem como se separar. Porque nós aprendemos aqui na Seitianoye, como preletores, né, estudando muitos anos, eu e o outro somos um. Então não existe a separação de fato. E essa união do casal é uma união divina mesmo. Então não existe a separação. Ainda que você se separe do corpo, eu vou divorciar porque não está mais dando certo, ainda não existe a separação espiritual, porque nós somos um em Deus, como Deus. No encontro divino, essa questão da espiritualidade, o ser humano, eu e o outro somos um.
Então não existe a separação. Então não adianta separar o corpo, porque o espírito continua unido. Você Então, está me falando que, na verdade, o casal ele se torna um. E aí, mesmo que se afaste, ou mesmo que hoje um rompimento da relação, ele se mantém naquela união. Ou, na verdade, é uma coisa que já é muito maior. Todos nós somos um. Todos nós somos um. Todos nós somos um. Todos nós somos um. Então, a partir do momento que eu posso romper o meu relacionamento e iniciar um outro relacionamento, eu vou me tornar único também com aquela pessoa. Sim. Sim. É algo que vem da minha proposta de vida. Não é nem só a proposta de vida, é a proposta de Deus. Que todos sejamos um só. Independente da nacionalidade, independente da cor, independente da posição social, nós somos um com o universo. E todo o universo é constituído de um. Então, quando você entende que eu e o outro somos um só, você está automaticamente compreendendo que Deus nos uniu e Deus nunca nos separou. Então, nós nunca vamos nos separar de Deus. Vamos estar sempre ligados a Deus, independente de eu estar com fulano, com beltrano, com ciclano. Somos todos um perante Deus. Essa informação, essa contribuição de vocês, eu fico questionando aquela condição. Quando jovem, quando da decisão da união, as pessoas não têm essa maturidade, não têm essa observação. Faltou essa condição dentro desse conhecimento, dessa educação espiritual. Como pensar em uma união desta forma se eu não tenho esse conhecimento? Se naturalmente eu me afastei desse conhecimento. Veja bem, na Setinoye, nós temos preparos para esses jovens que vão se casar, até para jovens já casados. Nós temos lá livros, Nova Visão do Casamento, que dá um preparo espiritual profundo para o entendimento do que é a união de dois seres. E também temos Namoro, Casamento e Maternidade, que vai preparar os jovens. Inclusive, até pensei em trazer esse livro aqui, mas acabou não dando tempo. Eu não levei para casa, então não trouxe. Porque esses livros, ele vai estar dando preparo para a juventude, eternamente, né? Para que eles possam estar sendo conscientes do que é a união a dois. Porque a mente de marido e mulher é uma mente só. Quando se juntam as duas metades, passa a ser uma mente só. O que a mulher pensa, o homem capta. O que ele pensa, ela capta. Existe nessa consciência que quando o marido sai de casa para trabalhar e a mulher fica mesmo em casa trabalhando, ela fica mentalizando: meu marido é feliz, meu marido é inteligente, meu marido é perfeito, ele vai ter um dia maravilhoso. Ela está transmitindo essa mensagem para ele. Isso inconscientemente ele recebe essa mensagem e também passa para ela essa mensagem. Minha mulher é maravilhosa, minha mulher está cuidando da minha família, dos meus filhos, da minha casa, eu amo a minha esposa. Então está essa transmissão de pensamento, porque marido e mulher têm o mesmo pensamento. O que pensam, positividade. Sim, positividade, porque é natural que se viva bem. Às vezes falo para as pessoas assim: é maravilhoso viver feliz. Por que as pessoas distorcem? Distorcem justamente porque fica pensando só na matéria, só naquilo que ele vê. E esquece de olhar profundamente aquilo que ele não enxerga, aquilo que é mais profundo. Márcio, se você... as pessoas que não acreditam em espiritualidade, não acreditam em vida, não acreditam em Deus, é simplesmente você pegar um caroço de qualquer fruto e abrir aquele caroço. O que é que você encontra lá dentro? Nada. Mas, quando aquele caroço é jogado na terra, que recebe os nutrientes, dali sai uma vida. Ou seja, a ciência está ali nele. A sabedoria está nele. A sabedoria divina está ali nele, como está dentro de cada um de nós. Então, quando nós aprendemos a reconhecer essa natureza divina, esse ser amado, o Filho de Deus perfeito, que está em mim, está em todos os seres, a gente passa a se unir e fazer com que a nossa vida se torne cada vez mais feliz, harmoniosa, alegre, porque você está transmitindo essa energia para todos aqueles que estão à sua volta, seus filhos, seu sogro, sua sogra. Tanto é que quem tem essa consciência não tem divergência com sogro, com sogra, coisa que as pessoas tanto repudiam. Você comentou uma coisa aqui, Joselito, até a Dedilson pode complementar se quiser. O marido sai para trabalhar, um dos dois, tanto o marido como a mulher, sai para trabalhar e sai numa condição de harmoniosa. E a pessoa que fica, ela fica num pensamento positivo e harmonioso. Isso é algo que me parece, né, que não é uma prática comum. Geralmente as pessoas pensam: será que ele vai para o trabalho mesmo? O que está acontecendo? Essa é a mente fenomênica. Essa é a mente fenomênica. Será que? Onde é que será que? Pô, tá demorando. Esse cachorro tá onde, hein? Esse infeliz tá onde? Por que tá demorando? Pô, mas por que ela não atendeu o telefone? Quer dizer, existe esse outro lado negativista, por assim dizer, ou então que vou dizer que persegue. Na verdade, Márcio, muito mais do que esse positivo. Isso, mas na verdade ele não existe. Ele manifesta. Só existe aquilo que Deus criou. E Deus só criou o bem e o amor. Então essa manifestação vem é mental, fenomênica. Porque seria interessante, né? Sem dúvida é uma visão maravilhosa. A pessoa sai para trabalhar e o outro fica intuindo positividade naquele dia. E ele sai para trabalhar e fica intuindo positividade.
para que ela também, né, possa estar tendo um dia maravilhoso. Os dois saem para trabalhar e os dois desejam para ambos algo nesse sentido. Sim, na verdade, essa união, ela não precisa ser só quando está perto um do outro. Então, essa união é espiritual mesmo. Então, quando você está mentalmente ligado ao outro, você está mandando vibração boa para ele. E você mandando vibração boa para ele, os conflitos, os desafios que aparecem no dia a dia, os conflitos que aparecem no trabalho, vão se desfazendo, porque ele tem mais tranquilidade para resolver isso. E você também. Tá? Pode estar num outro trabalho, hoje a mulher trabalha fora também, então ela pode estar no trabalho dela, mas eles estão ligados de uma certa maneira. Chegam em casa, vão se encontrar ali naquele momento gostoso. Mas por que as pessoas não vivem isso? É aquilo que a gente disse no começo, essa consciência de que o outro somos um. E quando você escolheu o casal não é por acaso. Os dois estão juntos ali para um crescimento espiritual. Tanto é que a união se desfaz quando um deixou de ajudar no crescimento do outro. Então, a união só se desfaz de fato quando o casal já não está mais contribuindo um para o crescimento do outro. Os cônjuges já estão numa situação de conflito que não ajuda o crescimento do outro. Então, aí é momento realmente de uma divisão aqui no mundo fenomênico, digamos assim. Porque houve um desgaste para isso. Houve um desgaste, eles não conseguiram se acertar e, de repente, há essa separação judicial e tal, que acontece. Mas, na verdade, se eles soubessem trabalhar essa questão espiritual, não precisaria disso. Eles iriam se acertar e realmente contribuir ainda para esse crescimento dos dois. Mas se houver realmente não dá mais para continuar, porque não tem mais como crescer os dois, então porque acabou a missão dos dois juntos. Então aí eles partem para uma nova vida, e aí quando se separa é a oportunidade de um recomeço, e aí tem que realmente sair de uma maneira leve dessa relação. Acabou, não tem mais como contribuir para o crescimento da mulher ou do homem, acabou a relação. Vá cada um para o seu lado e pode aparecer aí uma segunda metade da alma que vai complementar. Ou não, aí vai ser a opção, né, da pessoa. Quando a gente fala né? relacionamento, 50% responsabilidade de cada um, né? Metade para um, metade para o outro. Como nós estamos falando de família, e a primeira coisa que acontece para se ter uma família tem que ser a união. Então começa ali os dois, né? A intenção de ambos. E comentando sobre essa questão de emanar positividade, de pensar coisas boas, isso significa que os dois são um, mas ambos são indivíduos. E dessa forma de indivíduos, existe uma condição de cada um. Eu sou um, mas eu também tenho a minha espiritualidade dentro da minha individualidade, ou não. E como lidar com isso? Quer dizer, é a união de dois que são divergentes, e muitas coisas são diferentes, necessidades diferentes, e que têm a sua espiritualidade, a sua individualidade espiritual. É o que a gente sempre fala, né? Cada um, não existe eu salvo o outro, não. Eu tenho condição da minha vida espiritual, do condicionamento dela. Eu não tenho responsabilidade, ou então não posso exercer nada sobre a espiritualidade do outro, é a escolha. Dentro do casamento, como é lidar com essa união e com essa individualidade espiritual? Então, embora a gente saiba que tem essa individualidade, no entanto, houve a união do casal. Muitas vezes essa união acontece exatamente porque a sua contribuição para o crescimento do outro vai ser muito grande. Então, acontece muitas vezes de uma moça se casar com um homem que às vezes até estava num caminho meio esquisito, meio torto, como a gente diz aqui, né? E ela consegue resgatar, trazê-lo para um lado espiritual, para um crescimento espiritual, e que aquelas coisas que ele estava fazendo antes, ele deixa de fazer. Despertar. Ele desperta para uma nova vida. Por quê? Porque, na verdade, há uma contribuição ali. Faltava aquela complementação da metade da alma, que ela deu essa complementação para ele, e ele que estava meio perdido se encontra. E aí ele já deixa de fazer aquelas coisas que não faziam bem para ele. Por quê? Porque houve uma complementação. Aquela tristeza, aquele perdido que ele estava, que a gente nem sabe dizer exatamente como chama isso, aquele vazio que ele sentia, ele não sente mais, ele já está completo. Então resolveu aquela questão espiritual dele
E ele não precisa mais viver aquela coisa negativa, aquele lado negativo da vida, e passa a viver com a família, em harmonia, em união, porque ele se encontrou espiritualmente. Ele estava perdido, ele estava no vazio, ele estava sem saber o que fazer da vida, por isso indo para caminhos errantes. E a partir dessa união, ele acabou indo para um lado correto. Né? Por quê? Porque houve o amor, né? Era o exemplo que desperta nele a opção de observar um outro lado que ele desconhecia. Eu não sei nem se é o exemplo, mas é o amor dela que é profundo, que atinge a alma dele, tira aquele vazio que ele estava sentindo até então, e ele então passa a se sentir um ser completo novamente, que é um filho de Deus. Que é como a gente entende, que é um filho de Deus completo, ele não precisa ir para caminhos errantes. Ele sabe da capacidade infinita dele, ele sabe que ele tem condição de recomeçar todos os dias. E aí, realmente, ele se sente esse ser completo e vive naturalmente a vida, porque a vida é um viver natural. Viver natural é você viver bem com você e com os outros que estão ao seu redor. Esse é o viver natural que nós acreditamos. Então, nós falamos agora há pouco sobre a escolha, né? Cada um escolhe seu cônjuge no mundo espiritual, como escolhe seus pais no mundo espiritual. E na condição que você escolhe um ser para que você possa ter seguimento na vida terrena, você já conhece as condições daquela pessoa, que foi colocado para você, e você escolheu aquele ser e disse, olha, esse ser vai ser assim, 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 mas eu quero, por alguma razão. Você sabe que é só através de um relacionamento com esse ser que você vai ter seus filhos, que os seus filhos vão ter uma sequência de uma vida relacionada a esse casamento, por conta da energia que o mundo espiritual preparou para que esse casal desenvolvesse. Então, esse casal vai desenvolver a sua espiritualidade de acordo com as energias que ele mesmo escolheu no plano espiritual através desse casamento, ou seja, através dessa companheira, é que eu vou ter esse filho que vai ter essa missão, que vai ter essa condição de vida, porque esse filho também precisava dessa condição de vida para desenvolver também seus talentos, sua capacidade, ou então passar por seus sofrimentos. Só através desse filho, só através desse pai e dessa mãe é que esse filho pode seguir o seu caminho para desenvolver aquilo que ele precisava suprir, ou com deficiência ou com muita eficiência, ou seja, com muita positividade ou muita negatividade. Mas ele precisa de uma força para que ele possa desenvolver aqui. Então, por isso que ele está relacionado àquele casal. E esse casal, quando se encontra, que se une, que as almas estão ali, eles também têm uma missão e também têm um tempo de vivência no plano fenomênico. Ele pode ir até determinado tempo e terminou a missão com essa pessoa, porque às vezes também escolhe, eu quero casar com essa pessoa e viver tanto tempo, mas depois de tanto tempo eu não quero mais viver com essa pessoa, eu vou viver com outra, porque você tem outra missão do outro lado. Então o mundo espiritual ele é muito completo, mas também é muito difícil de entender, porque as pessoas precisam estudar muito para entender o porquê das razões. Porque o que você está me colocando, Joselito, é como se fosse um planejamento dentro da espiritualidade. De cada um. Dentro de uma condição de espiritualidade de cada um. E aí a gente vem para o mundo fenomênico, para esse mundo dessa realidade 3D, e a gente se depara com um casal que se uniu. Obviamente, é algo que não é uma prática comum, o planejamento familiar dentro dessa nossa condição de 3D, dentro dessa nossa vida do dia a dia. E essa falta de planejamento, muitas vezes, acarreta em opções, em dificuldades que o casal acaba se enfrentando. Não tem condições de ter um filho, não está preparado para ter um filho, e vem um filho. Mas esse filho precisa nascer naquelas condições. Naquelas condições. Então, todo o entendimento é que se você tiver uma condição de ter um planejamento familiar, melhor. Mas se caso você não exerceu essa condição de planejamento familiar, ele vai acontecer. Vou dar um exemplo, Márcio, veja bem. Mais ou menos isso, Diris? Mas é isso mesmo. Deixa eu te dar um exemplo. Veja bem, quantos pais que têm os filhos e abandonam os filhos? De quem era a responsabilidade? De acordo com o que você colocou, é uma condição que o pai deveria passar e que a criança, e que o espírito escolheu nascer naquela forma. Naquela condição para ele manifestar sua capacidade de evoluir sem o pai e sem a mãe. Porque a função do pai não é criar o filho até casar, até com 70 anos, nada disso. A função do pai é fazer com que o filho nasça, gerar. Essa é a função do pai. O desenvolvimento da vida, independente da idade que ele tem, é dele, a responsabilidade é dele, porque ele não é um corpo carnal, ele é um espírito. E como espírito, ele pode ter nascido várias vezes. Então ele já tem experiência e ele próprio escolhe nascer naquelas condições, viver naquelas condições, para que ele possa aprimorar espiritualmente, para que ele possa crescer espiritualmente através dos seus esforços.
essa condição eu consigo observá-la se eu tiver um entendimento espiritual. Se Sim. me faltar esse entendimento espiritual, eu não vou entender Sim, dessa sim, condição. tanto é que vários jovens se revoltam porque escolheram os pais errados, acham que escolheram os pais errados. Nós mesmos, antes de entendermos esse lado, eu mesma, eu nasci lá no Nordeste, no sertão da Bahia, num local onde não tem água, é um local que até hoje, a primeira escola foi inaugurada em 2016, só para vocês terem noção. Então, assim, eu ficava pensando, mas por que eu fui nascer nesse lugar? Meus pais me fizeram nascer nesse local. Mas, na verdade, eu escolhi aqueles pais. Eu escolhi aqueles pais que, aparentemente, não tinham condição financeira, não tinham como me dar estudos. E, no entanto, eu fiz faculdade, eu me formei professora, fiz 2 faculdades. E meus pais não tinham condição. Eu sou a segunda filha de 10 filhos. Alguns dos meus irmãos não fizeram faculdade, não quiseram estudar. E eu, segunda filha, com toda a dificuldade, eu estudei, busquei conhecimento. Para que isso? Para mostrar para mim que independe de onde eu nasci, independe de onde eu vim, aqueles pais analfabetos praticamente, meu pai é semi-analfabeto, minha mãe só sabe escrever o nome dela, e eu me formei professora, depois eu fiz pedagogia, depois eu fiz alguns outros cursos de especialização, e estou aqui. Nasci daquela família, naquele local e vim para cá. Mas a espiritualidade te fez esse entendimento bem depois? Bem, depois que eu fui entender por que eu nasci naquela família, por que eu tive que nascer naquela família, porque ali foi o local adequado, a família adequada para que eu crescesse, para eu mostrar a minha capacidade infinita, que já existia dentro de mim desde o princípio, porque eu sou um ser divino, eu não sou um ser carnal. Então, dentro de mim existe a capacidade infinita. E como eu tinha que mostrar para a minha família ou para o mundo isso, que eu tenho capacidade infinita, independente de onde eu nasci, de qual família eu nasci, eu tenho essa capacidade, que é o meu lado divino, a minha centelha divina. O ser divino dentro de mim faz com que eu tenha capacidade. E eu fui buscar isso, estudei, fiz a faculdade com muita dificuldade, porque eles não tinham condições de me ajudar, eu que precisava ajudá-los financeiramente, e, no entanto, eu consegui realizar isso, tá? Deus me ajudando, me dando força, buscando conhecimento. Fui rebelde num dado momento que eu não entendia isso. Depois, quando eu entendi, eu falei, meu Deus, tudo isso foi necessário para o meu crescimento espiritual. Revolta. Uma revolta. Fui revoltada, tentei suicídio na adolescência, porque eu não aceitava aquela família, eu não aceitava aquela condição de vida. Quando eu entrei na faculdade, eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Só que eu tinha fome e eu queria lanchar, mas eu não tinha dinheiro para comprar lanche. Então eu comprava um biscoitinho durinho, que era mais barato, numa vendinha lá perto do meu trabalho, e levava dentro da bolsa. Na hora do intervalo na faculdade, eu ia no banheiro, entrava dentro do banheiro, fingia que estava usando o banheiro e estava comendo meu biscoitinho duro, para os meus colegas não verem que eu estava comendo aquele biscoitinho duro, que era o mais barato que tinha lá. Um de coquinho, que eles falam que é da Bahia, né? Então, mas assim, isso fez mal para mim em algum momento? Não. Só naquele momento que eu estava achando que eu tinha que me esconder das pessoas porque eu não tinha dinheiro, porque eu vim de uma família pobre, a culpa dos meus pais que eu estou nessa situação. Só que depois eu vim a entender que não era culpa de ninguém. Eu escolhi aquela condição para crescer espiritualmente, para manifestar a minha capacidade infinita. Eu escolhi aquela condição para mostrar para o mundo, para a minha família, que a gente pode, independente do local onde nasceu, da família em que nasceu, quando você busca conhecimento, quando você busca se colocar aqui nesse mundo e você é persistente, porque eu fui persistente. Eu sabia que eu não tinha condição financeira de fazer uma faculdade, mas falei, mas eu vou fazer. Eu vou fazer essa faculdade. Naquela época não tinha o FIES já, mas eu não tinha o ProUni, eu não tinha como alguém assumir essa mensalidade para mim, e eu não tive formação para ir para uma faculdade pública, porque eu estudei a vida toda em escola pública, em periferia, quer dizer, não tinha aquela qualidade. No entanto, isso não me impediu de crescer, de trabalhar em escolas grandes, boas, trabalhei em grandes escolas, porque, na verdade, eu me coloquei como esse ser de capacidade infinita. Eu aprendi
dentro da minha filosofia, dentro da doutrina da Seitianoye, que eu tenho capacidade infinita. E eu fui testando isso e isso foi se desenvolvendo. Eu vou então retornar no tempo e voltar nessa condição familiar vossa, onde estavam os seus pais. Eles tinham essa educação espiritual, esse entendimento espiritual, quando criança, quando adolescente, dentro da família? A minha mãe e o meu pai, eles eram católicos quando eu era pequena, né? Lá no sertão tinha as festas religiosas e eram católicos. Eles já tinham essa coisa de religião, iam à missa, né? Não era constante porque a igreja era longe de casa, era 9 quilômetros na cidade. Sertão, geralmente tem a espiritualidade, essa devoção muito mais aguçada, até mesmo pelas dificuldades que a vida apresenta. Eles já faziam aquelas festas juninas, mas voltada mesmo para os santos, para aquela crença nos santos. E o tempo foi passando. Quando a gente veio para São Paulo, que nós viemos morar em São Paulo, eles acabaram se afastando da igreja católica e, com o tempo, eu mesma induzi meu pai para a Testemunha de Jeová e a minha mãe acabou indo para uma igreja evangélica e eles acabaram voltando para um outro lado da espiritualidade. Mas eles não obrigavam os filhos, de uma certa forma até eles queriam obrigar a gente a participar dessas igrejas, né? Mas eu fui em uma determinada época, mas isso já estava dentro de mim. Era meio intuitivo, tanto é que quando nós chegamos a São Paulo, que o meu pai começou a se revelar e beber com os amigos, final de semana, que não dava muito certo, eu quis colocá-lo dentro de uma igreja, então eu chamava aquele rapaz da Testemunha de Jeová, que ela passava lá eu com 8 anos de idade, falava assim: moço, fala com meu pai, eu quero que ele vá para a igreja, para ele não beber mais. Olha só. Então, era uma forma de exercer aí o amor. Isso, e isso eu acho que era a religião já intuitiva dentro de mim. Eu já estava com aquilo dentro de mim. E tinha uma tia que ela tinha alguns problemas de saúde, ela me chamava e falava assim: filha, lê a Bíblia aqui para eu ficar bem. Aí eu pegava a Bíblia dela, ela falava para mim: lê em tal capítulo. Eu lia a Bíblia para ela com 8 anos de idade e falava: tia, você já está sarada. Então a religião já estava dentro de mim. A fé já estava dentro de mim, né? Tanto é que por conta dessas leituras eu tinha um problema muito sério no ouvido. Eu tinha uma otite muito séria que inflamava muito e médico, né? Naquela época era difícil também, medicina pública já era difícil. E eu acabei sarando aquela doença com leitura da Bíblia. Eu lendo com a minha tia: vamos lá, tia. A tia ia para a igreja e falava: vou te levar lá para a igreja comigo que o pastor vai fazer oração e vai sarar teu ouvido. E eu fui na oração e sarou meu ouvido. Só que eu tinha 8 anos de idade. Já é dentro dessa condição da educação espiritual na família. Ou seja, não era uma coisa, era uma coisa de fé, não era uma coisa estudiosa, mas era uma coisa de fé, de essência. Hoje nós temos uma condição de dar mais o estudioso ainda. É possível ter esse acesso ao estudioso. E o que um casal, já quando na condição de ser casal, ele pode se preparar para iniciar a vida em família, com os filhos, planejamento familiar, sendo que dentro de uma condição de se planejar. Vamos planejar familiarmente, nós estamos casando agora, vamos daqui a 2, 3 anos aumentar a família, porque já é uma família, o casal já é uma família. Sim. Vamos aumentar essa família, seja através do nascimento, seja através da adoção, que é um ato também de amor. Né? Há esse planejamento. Dentro da espiritualidade, esse planejamento familiar, o que acontece para que as pessoas não possam exercer isso? Veja bem, existe tudo uma condição mental espiritual. Ou seja, tudo o que acontece na sua vida é projeção da sua mente. Você projeta na mente o que você quer desenvolver e muitas vezes uma negação sua, você acaba desviando um conceito que você tinha. Então, quando você tem uma crença de que existe a família, que existe um lar, que existe pai e filhos, que já vem de anos primórdios, então aquilo já está embutido dentro de você. Então, você está me dizendo que o planejamento familiar, na verdade, já estou mentalizando e estou construindo já estou construindo isso desde a infância. Quando a mulher é criança, o que a criança brinca? Ela brinca de boneca, que é o que dela? O filhinho. Então ela já está ali projetando a família.
Mesmo sem ter esse brincando, entendimento. sem ter esse entendimento, mas intuitivamente, o ser espiritual que está alojado dentro de nós, por isso que as pessoas têm que entender que você não é um ser carnal, você é um ser espiritual, dotado de capacidade infinita. Ela desenvolveu muito essa capacidade infinita, com toda a carência que ela teve. Então, esse ser dotado de capacidade infinita já está dentro de nós. E também já está dotado dentro de cada ser aquela condição, ou seja, aquela visão espiritual, ou seja, inconsciente, de que a família requer papai, mamãe e filhos. Então, a própria menina, quando ela brinca disso, ela já brinca com a bonequinha dela, visualizando a família. Então, já está dentro dela. Então, quando ela vai crescendo, vai desenvolvendo seu corpo, ela já vai também transformando a mente em um desejo de ter um namorado, de ter um marido, e para construir uma família. Então, já vai projetando, eu vou dizer assim por mim, quando eu projetei na minha infância as dificuldades que o meu pai passava, com a minha mãe também, que não foram fáceis, também sou nordestino, também de um lugar também meio distante, e quando nós viemos para Santos, o meu pai pagava aluguel. E a dificuldade era muito grande para você pagar aluguel. Então eu projetei na minha mente, um dia quando eu casar, ou seja, na infância eu já falei, quando eu casar, já quero ter a minha casa, um lugar bem sossegado, tranquilo, onde eu possa criar os meus filhos. Ou seja, eu projetei isso na infância, sem imaginar, porque eu não tinha nem trabalho na época. Só de ver meu pai pagando aluguel, eu já me revoltava, eu nunca vou pagar aluguel na minha vida. Quando eu casar, já quero ter a minha casa, eu quero ter um bom emprego, e foi por diante. Então, quando eu casei, eu já tinha minha casa, eu já tinha meu bom emprego. Você mentalizou isso então, lá atrás. Projetei. Então, estava dentro de mim, aquilo naturalmente vai desenvolvendo com o passar do tempo. Ou seja, você vai enriquecendo aquela ideia, você vai enriquecendo aquele conceito de que você pode, você consegue, sabe? Muito embora seja assim inconsciente, mas você já tem espiritualmente aquela noção de que você pode. Então você luta para quê? Para buscar um ideal melhor, porque esse ideal melhor já está dentro de você. Aquelas pessoas que não têm perspectiva, elas entendem que ela tem que sofrer. Então ela não desenvolve essa característica espiritual, ela não busca essa essência divina para que ela possa melhorar. Ela aceita aquela condição de sofrimento, diz que aceita o pecado, aceita todas as dificuldades, para que ela possa justificar para Deus que ela está pagando os pecados dela. Quando outras pessoas que já têm a espiritualidade mais aguçada, no caso dela, no meu talvez, você já vai buscando uma condição de vida melhor. Você já pensa numa casa melhor, você já pensa num carro melhor, você já pensa num lugar melhor, e aquilo vai se criando. E, no momento certo, aquilo vai tomando forma. Porque tudo que você pensa, que você crê, toma forma. Então, quando você projeta na sua mente uma ideia que você vai ter aquilo, você terá, se você continuar com aquele projeto na sua mente. Ou seja, está dentro de você e aquilo vai desenvolvendo para que você possa ter. Então, quando eu projetei a minha família, eu não sabia quem era a mulher que eu ia casar com ela. Eu não sabia. Mas eu projetei. Quando eu casar, eu quero ter a minha família, meus filhos, eu quero ter minha casa para meus filhos possam criar em paz, num lugar onde eu possa criar filhos tranquilos, sossegados, sem aborrecimento. Onde eu fui morar? No Piratininga, quando estava a construção Piratininga. Uma casa nova, do jeito que eu queria, um lugar que é pertinho, um colégio do lado, onde meus filhos criaram à vontade. Não foi o que eu projetei? Então, espiritualmente, você já sabe? Só que você expressa essa coisa, essa energia, e aquilo vai tomando forma. No momento certo, tudo vai acontecendo. Acontece aqui, acontece ali. Então, no caso de um casal que tem a espiritualidade exercida, e dentro dessa condição de observação, da mentalização, da projeção daquilo que você deseja, ele vai criar os filhos já dentro da projeção, dentro dessa observação de crescimento, de evolução. Sim. Então, a criança ela vai ter ainda muito mais possibilidades e oportunidades. Sim. É isso, então? Sim. Muito embora Sim. ela tenha a sua individualidade. Dentro da individualidade dela, mas ela vai aprender Vai aprender. ferramentas que foi dada Tanto é que, às vezes, eles não seguem os pais. A gente pega muito um caso na regional, hoje assim, a moça assim, olha, eu vim aqui quando era criança, minha mãe me trouxe aqui, nossa, agora que eu estou lembrando. Ou seja, ela teve uma passagem ali, foi criada uma centelha, que nem você falou, ou seja, uma sementinha, e com o passar do tempo, aquilo foi apagado da mente dela, mas quando ela se depara com aquela local onde ela teve uma vez, a mente volta ao passado. Poxa, minha avó me trazia aqui, minha mãe me trazia quando eu era pequena, nossa, que gostoso, se sentir em casa. Por quê? Porque foi plantar aquela sementinha. Então, toda criança, a família, que ela é induzida a fazer coisas sagradas, ou qualquer outro tipo de atividade, ela vai ter a tendência a desenvolver aquilo. Porque aquilo é que ela foi reconhecido para que ela pudesse seguir. Por exemplo, essa daqui, ela criava os filhos dela fazendo o quê? Escutando? Que música ele escutava? Música clássica. Música clássica. Hoje o filho dela
é um professor, mas gosta muito de música, estava induzido dentro da música, onde ele vai ter um violão, ele está tocando, está cantando, porque essa foi uma condição que ela já colocou para que ele pudesse desenvolver. E o porquê da música clássica? Então, eu escutava música clássica para relaxar e escutava música popular brasileira. E na época, ele adolescente, esse meu filho mais velho, ele gostava já de música, ele tinha uma banda de rock. Ele falava, meu Deus, a minha mãe escuta cada música horrorosa. Mãe, que isso, mãe? Chico Buarque, mãe? Caetano Veloso, que isso? Que música é essa? Que coisa de quadrada, novo. né? É. Da idade hoje, dele, né? E hoje ele tem 35 anos, né? E ele escuta, ele tem Chico Buarque, ele tem Caetano Veloso, ele toca no violão essas músicas. Então, na verdade, eu fui projetando isso já quando ele era pequeno. Tá? Então, o rock, de onde veio a ideia do rock? Como sendo positividade, não sendo, não, vou mudá-lo, não. Não, a ideia do rock, não havia imposição, né? Ele teve uma banda de rock, mas por quê? Na infância eu escutava muito Raul Seixas, eu sempre gostei muito de Raul Seixas. Música popular brasileira, um dos que eu escutava muito era Raul Seixas. Então ele cresceu ouvindo Raul Seixas. Quando ele chegou na adolescência, ele desenvolveu o lado rock dele. Então ele gostava de rock, começou a tocar rock, teve uma banda de rock. Mas é isso, tá? Ele já foi sendo desenvolvido dentro da casa dele para realmente... A observação dele diante das preferências da mãe, a observação dele diante do que a música que a mãe gostava. Isso acabou fazendo com que ele se influenciasse também e observando que a aproximação da música também era uma aproximação ainda maior com a mãe? Eu creio que sim. Tanto é que houve essa aproximação muito grande. Até hoje ele gosta de Raul Seixas, ele gosta do rock. Ele escuta outras músicas, né? Porque com 35 anos ele já tem ele gosta de samba, ele gosta de muita coisa, ele toca muita coisa e gosta de muita coisa. Só que assim, você vai preparando o ouvido dessa criança também para a questão musical. Então eu tocava desde a música clássica, né, que eu gostava. Então eu sempre ouvi Beethoven, eu sempre ouvi Bach, eu sempre ouvi Chopin, eu gostava de Chopin, Wagner, eu gostava dessas músicas. Então no sábado, que era dia que eu estava em casa, porque a semana toda eu trabalhava, no sábado... vamos escutar isso. Quando eles eram pequenos, na hora do choro, era música infantil. Só que as músicas infantis que eu colocava eram músicas tocadas no violão, eram músicas mais voltadas... tinha Vinícius, né? O Vinícius tinha aquele mais LP. Próximo de Partimpim, essas coisas assim. Isso. Então, assim, tem aquele cuidado também de que tipo de música você vai escutar, que tipo de música vai fazer bem para você. Uma pergunta, já tocaram e cantaram juntos já as MPBs? Algumas vezes. Que maravilha. Os churrascos da vida. Isso é muito Mas bom. é isso. E você vê uma coisa, Márcio? Ela fez esse trabalho todo com os filhos, né? Mas um mais velho seguiu mais a carreira musical, assim, entre aspas, né? Que não segue, mas assim, ele desenvolveu mais esse lado musical do que o outro, embora o outro também goste. Mas o outro desenvolveu e ele não. Então aí prova que existem as individualidades. Singularidade, né? Justamente. Então você tem suas preferências, você tem suas individualidades e você, embora respeite, você não precisa seguir. E a espiritualidade, ou seja, a religiosidade também não é diferente. A gente entende que cada filho meu, ele vai desenvolver aquilo que está projetado para que ele possa seguir e desenvolver ali. Então eu não posso forçar um filho meu a ser da Sechonoye. Muito embora todos são. Todos são, mas não foi imposição. Foi uma... Se encontraram ali. Poderiam se encontrar em justamente, outra situação. Então, não são assíduos como eu e a filha mais velha. Mas os netos estão lá comigo, a filha mais velha também está lá comigo o tempo todo, meu filho de Curitiba está lá. Entende? Então tem essa condição que eles vão seguindo. Se eu voltar no tempo aqui, a palavra é o esteio da família. Isso. É o esteio. Então, segue o esteio. E muitas vezes a família tem um esteio que realmente sustenta tudo aquilo, a construção da vida, aquela pessoa que todos nós somos filhos, somos esposos e nos tornamos esteio. Sim. Sim. Muitos com condição de suportar essa responsabilidade e outros fugindo dela. Muitas vezes não tem ideia de que ele está num patamar. Geralmente a gente começa a dizer que em determinado momento a vida nos dá muitas pessoas,
no nosso caminho. Em outros, ela começa a tirar essas pessoas do nosso caminho e nós começamos a ocupar esse lugar na história. Outro dia, eu conversando com um amigo, vou aproveitar para fazer esse apontamento, e ele comentando, olha, precisamos chamar fulano para falar sobre uma história. Eu falei, não. Precisamos nós começarmos a contar a história, porque agora é o nosso papel, é o nosso local. Então, vocês saíram do local de filhos para cônjuges e esteio. Esse é o caminho natural dentro da evolução familiar e dentro da evolução espiritual. Sim. Todos nós nos tornamos esteio, assumimos os papéis daqueles que nos precederam. É isso? Sim. E tem uma coisa interessante também, Márcio, que para nós membros da Sextunie, nós aprendemos, através do professor Masaru Taniguchi, que a vida é eterna. E nem todos estão na oportunidade de aprender espiritualidade e desenvolvê-la agora. Não é o tempo daquela pessoa ainda. Ela está aqui, vai estar tendo contato aqui, vai repudiar de um jeito ou de outro, porque não é o tempo dela, ela não vai seguir uma espiritualidade ainda. Ela não precisa dessa espiritualidade. Ela vai passar pelas consequências que ela tem que passar, mas ela não tem aquela obrigação de forçar a espiritualidade, que isso tem que ser naturalmente. Você buscou uma religiosidade naturalmente, e quando você sentiu que já tinha se diplomado daquele setor, você procurou outro setor para que você pudesse crescer também. A espiritualidade não é diferente. Você está desenvolvendo, que nem nós falamos aqui, eu nunca, nem toda a vida fui Sextunie. Eu conheci Sextunie há 20, 30 anos atrás. Mas antes eu era católico e gostava da religião espírita. Gostava, procurava Kardec, procurava outras coisas que me levassem à espiritualidade. E, de repente, não encontrei Kardec e fui até parar na Sextunie com um convite, né? E lá estou aí há 30 anos. Então, a gente vai desenvolvendo essa espiritualidade de acordo com a necessidade de cada um. E tem aqueles que não necessitam ainda, e não toca neles a religiosidade. E, às vezes, eles vão e ficam lá um tempo, desenvolvem um tempo ali, depois não se encontra e vai embora. A Sextunie está cheia de gente assim como na católica, na evangélica, por assim por diante. Na verdade, é o momento em que você aprende e depois daquele certo ponto você pode dar continuidade àquilo, seguir ou então seguir em uma outra linha. É o individualismo. É o individualismo. Não é a doutrina, é o individualismo. Ou seja, você não está preparado, por exemplo, a Sextunie é muito profunda. A Sextunie é um ensinamento muito profundo. Se você olhar a Sextunie profundamente, você vai dizer, poxa vida, eu estou apenas começando. Como o próprio Masaru Taniguchi, o fundador, disse, eu estou apenas aprendendo. E eu não sou o fundador é Deus. Eu estou aqui apenas seguindo de trombeta para dar sequência nesses ensinamentos do mundo espiritual, do mundo terreno. Então, ele, como aprendiz, com tantos conhecimentos, quem sou eu? Para dizer que eu sei o que é Sextunie, que eu estou profundamente na Sextunie. Então, nós estamos aprendendo. Então, a nossa espiritualidade ela vai gradativamente. Ou seja, quando você não está adequado para essa função, você não fica. Entendeu? Você não fica porque você não está adequado. Você pode tentar ficar no determinado lugar, mas não condiz com você. Então você acaba saindo, buscando um lugar que você se encaixe, que você se enquadre. Entendeu? Lembrando que é uma condição que as pessoas às vezes pensam, não, encaixou, é tudo 100%. Não. Não é. Você vai enfrentar as mesmas dificuldades que você enfrenta naturalmente, só que você vai ter um entendimento diferenciado. Justamente. Qual é o conceito do rico, do pobre hoje? Ser rico. Quantos ficaram ricos, ficaram pobres? Porque a condição dele não estava preparada para ser rico. Entendeu? Chegou a oportunidade, mas não estava preparado para receber. Não estava preparado para isso. Então, cada qual no seu tempo. No seu tempo. Tem uma historinha que eu gosto de contar assim, do casulo, né? O casulo da borboleta. Então, tinha um casulo na beira de uma estrada e passou ali um senhor e viu que a lagartinha estava querendo sair, né? Ela estava querendo sair e ela estava com dificuldades para romper aquelas películas que ficam em volta do casulo, né? Então ela estava se esforçando toda para vencer aquele obstáculo e sair. Passando ali aquele senhor, ignorante, né? Entre aspas, que não tinha conhecimento do que seria aquilo, ele foi lá, pegou uma tesourinha e cortou em volta do casulo para que a lagarta tivesse assim, facilidade para sair. E foi embora. Só que quando ele voltou, facilitou a vida da lagarta. Só quando ele voltou, a lagarta estava caída no chão e morta. E ele falou, poxa vida, ela se esforçou tanto que acabou morrendo. Só que outra pessoa estava com ele e falou, não, você matou a lagarta, porque ela precisava de todo aquele esforço
para fortalecer os músculos para que ela pudesse ter outra dimensão. Quando você facilitou, ela não teve como se exercitar, ela morreu. Não estava preparada para o mundo. Não estava preparada, porque não tem que facilitar a vida, você tem que deixar que esses esforços possam fortalecer a sua consciência, a sua espiritualidade, a sua condição de trabalho. Tudo é necessário na vida do ser humano. Para chegar a um entendimento como esse, eu tenho que entender, eu tenho que aceitar que existe uma maestria maior, um ser universal, e que com a sapiência, que é difícil de alcançar, projetou toda essa condição. Sim. Todo esse Com processo. certeza. Né? E isso, eu tenho que ter essa consciência, aí eu volto, eu tenho que ter sido educado espiritualmente para entender isso. Não precisa nem ser educado espiritualmente, basta dizer sim, aceitar. Mas a aceitação já não é, principalmente na rebeldia do jovem, né? A aceitação ela é uma coisa difícil. Naturalmente, nós somos contrários a muita coisa. É que a aceitação de Deus, aí é quando a gente fala desse ser maior, esse ser que tem essa maestria toda para nos conduzir, a aceitação de Deus é a questão de sentimento. Você sente Deus. Você não vê Deus, você sente Deus. É a fé no seu interior. incondicional. É a fé. E muita gente pensa naquele Deus que foi colocado para ele de alguma maneira. Deus que está lá no céu, está te olhando, está te ouvindo, vai te castigar porque você está fazendo isso. Então eles veem Deus ainda como esse ser que castiga, que pune, que você tem que temer a Deus. E nós aqui, nós aprendemos que não. Deus, Pai universal, que é o meu Pai, está dentro de mim. Né? Eu tenho essa centelha divina dentro de mim. Ele está dentro de mim e eu tenho que sentir a presença dele dentro de mim, a presença de Deus dentro de mim. Como filho, sinto a presença de Deus dentro de mim e sei que eu estou ligada com o Pai. Eu estou ligada com o Pai universal. Eu e ele somos um. E quando eu tenho esse entendimento, fica mais fácil para resolver todas essas situações no dia a dia. Eu sei que ele me deu capacidade infinita. Por quê? Porque Deus já deu tudo que eu preciso. É essa consciência de Deus. Um ser universal, que é pai de todos os seres. Ele criou o ser humano à imagem e semelhança, mas ele é pai de todos esses seres. E ele já deu condição para que todos nós pudéssemos crescer e buscar essa abundância que ele nos deu de sabedoria, de amor, de riqueza, de prosperidade, e buscando no nosso dia a dia completar isso que ele já nos deu. Tá? Só que nós aqui, como seres humanos, seres fenomênicos, nós vamos apenas abrir, é como se nós pegássemos uma chave e fôssemos abrindo todos os cofres que ele já nos deu. Vai abrindo o cofrinho. Através dos nossos esforços, dos nossos estudos, das nossas buscas. Porque se eu ficar esperando cair do céu, vai cair chuva, mas não vai cair a minha profissão, não vai cair o passar no concurso, não vai cair. Eu tenho que buscar, através dos estudos, através do conhecimento. A capacidade que lhe foi dada. Isso, que me foi dada para conquistar o mundo. Porque as pessoas imaginam assim, pô, Deus não fala comigo. Eu queria que Deus falasse comigo. Elas imaginam, talvez, que o céu vai se abrir, uma luz vai descer e a voz vai falar, filho. Não é assim. Acho que Deus conversa a todo momento, a todo instante, através de todas as formas. Através de todas as formas. Através de um animal que você tem em casa, através de um vento que às vezes entra na tua casa e você está duvidando às vezes e aparece aquele vento para te avisar, olha lá, não te avisei? Então, muitas vezes, esses dias eu tive um relato de uma moça que eu estava orientando e ela disse que naquele dia ela acordou muito, muito revoltada. Ela estava com problema de saúde, até causado aqui pela pandemia, né, que é a questão da depressão, ansiedade muito forte, ela teve crise de ansiedade. E ela disse que começou a não acreditar mais em Deus. E um dia de manhã, ela levantou bem cedo, não conseguia dormir, aí levantou antes das 6 da manhã, foi para o portão no fundo da casa e ficou pensando, se Deus existe mesmo, porque ele me esqueceu, ele não se lembra mais de mim, alguma coisa vai acontecer hoje. Então, ela lá em Ubatuba, eu aqui em Santos, e naquele dia de manhã, logo cedo, eu resolvi mandar uma mensagem para ela, falando de Deus. Então, ela disse que quando ela pensou aquilo, logo em seguida, bem cedo eu mandei a mensagem, normalmente eu não mando tão cedo. Quando ela abriu a mensagem, falando de Deus, ela falou, Deus respondeu. Então, ele não esqueceu de mim.
Então, na verdade, ele responde dessa maneira, é através do outro, através de uma mensagem que você recebe, é através, às vezes, de um vizinho que vem falar alguma coisa para você. Sinais. São sinais. Então, ele te dá sinais. Então, Deus se manifesta dessa forma, através do outro. Dentro desse nosso bate-papo aqui sobre educação espiritual, dentro dessa questão familiar do casal, dá para você observar que a individualidade existe. E a condução para se viver em harmonia em um casal é algo de escolha e de um trabalho árduo. Nós tivemos aqui a oportunidade de perceber a história de ambos e que hoje desfrutam da mesma doutrina, do mesmo pensamento. É possível, na opinião de vocês, um casal com doutrinas diferentes seguir um caminho juntos? É possível. É possível, desde que um respeite a individualidade do outro, a escolha do outro, é possível. Nós até conhecemos, um apoiando o outro. Olha, nós conhecemos casais vários, né, dentro da Seitineira, vários casais que o marido faz parte de uma outra religião e não faz. A sua irmã? E que eles se vivem muito bem. Tem uma irmã que hoje ela está viúva, ficou viúva agora por causa da pandemia, porque meu cunhado faleceu de Covid-19. Ela é evangélica, da Igreja Quadrangular há muitos anos, mais de 30 anos. Ela teve um segundo casamento e esse marido dela é católico desde o nascimento, né? Faleceu agora em abril com 77 anos, católico desde o nascimento. E ele é daqueles que ele trabalhava na igreja, as festas, ele era o responsável por organizar as festas, ele que organizava todas as festas da igreja, que eles moram no interior, e a minha irmã trabalhava junto com ele nas festas. A única coisa que ela falava, não me obriga a usar camiseta com a Nossa Senhora ali. Mas ela trabalhava junto com eles nas festas e ele contribuía na igreja dela também. Ela dá o dízimo na igreja e ele dava uma cesta básica para o pastor distribuir para quem quisesse. Ele contribuía também na igreja dela. Entendeu? É questão de consciência, né? Então eles viviam muito bem, um respeitando a religião do outro. Gente, o nosso bate-papo está maravilhoso, mas estamos chegando ao finalzinho do programa já. Infelizmente, com certeza nós temos condição aqui de continuar esse bate-papo com outros programas e isso já com certeza vai acontecer. Eu queria que nas considerações finais de vocês falassem para um casal já formado e para aquelas pessoas que estão pensando em iniciar uma união, né? E para aqueles que, eu vou achar a pessoa certa para mim, que estão pensando em unir a uma vida, começar um relacionamento. Eu queria que vocês falassem do conhecimento de vocês, né? As palavras, o que pode ser dito para essas pessoas. Bom, o que eu posso dizer para essas pessoas é que muitas vezes as pessoas buscam tudo o que precisam fora de si, ou seja, no mundo externo. Quando, na realidade, tudo que você precisa já está dentro de você. A sua metade já existe, já está também procurando por você. E você, às vezes, está com muita exigência, não está focalizando a pessoa que precisa ser seu companheiro. Então, precisa mudar a sua atitude mental, aceitar as coisas como elas são e não esquecer que a religiosidade, a espiritualidade é fundamental para o nosso crescimento. Se tem essa mente fenômena que só acredita na matéria, comece a buscar um lado espiritual, comece a entender mais um pouquinho, leia um pouco mais, para que você possa atrair aquilo que você deseja. Você vai ter tudo que você deseja, desde que você reconheça: este meu cônjuge é maravilhoso, este meu namorado é maravilhoso, eu vou ter um casamento perfeito, vamos ter tantos filhos. Você tem que projetar, ou seja, você tem que reconhecer que tudo já existe. Você só precisa exteriorizar de dentro de você para que ele tome forma. Então, despedir para vocês é dizer que não busquem em vocês mesmos, busque na força de Deus, busque em Deus tudo que você precisa. Deus nos colocou dentro de uma condição de ser merecedor e não de ser castigado. Então, quando você realmente aceitar as condições e dizer muito obrigado, obrigado papai, que é fundamental o agradecimento, você vai canalizar aquilo que está dentro desse conceito de fé, de gratidão, de alegria, de felicidade. Cria isso, faça desenvolver isso dentro de você, que você vai sintonizar só com pessoas maravilhosas. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, para finalizar esse programa, eu vou dizer àqueles que já são casados, né? Casal, lembrar de agradecer, mesmo as diferenças do outro, aquela que você falava, nossa, ele é chato por isso. Não.
a gente se complementa porque ele é diferente de mim. E é graças a essa diferença que a gente está aprendendo um com o outro. Ver isso como oportunidade. E para aqueles que pretendem casar-se, lembrar sempre: eu não vou casar para buscar a felicidade. Eu sou uma pessoa feliz e eu vou encontrar a minha metade da alma para dar felicidade a essa pessoa. Então, eu não tenho que me casar para ser feliz. Eu tenho que estar com outra pessoa para dar minha felicidade para ela, para contribuir para que nós sejamos mais felizes juntos. Porque se eu for buscar alguém porque eu quero buscar a felicidade, eu não vou encontrar. Eu vou encontrar alguém carente como eu. Porque se eu já não sou feliz, eu não tenho como levar felicidade a alguém. E casamento não é para buscar felicidade, é para que vocês se complementem e formem uma família. Um propósito. Com propósito, ter um propósito de formar uma família e levar mais alegria para a sociedade, porque uma família organizada, uma família feliz, ela leva a felicidade para a humanidade. Então, é isso. E acreditar sempre que você já tem a sua metade. Tá? Você já tem a sua metade. Quando a gente acha que eu não vou conseguir ninguém que consiga me completar, você está se achando melhor que o outro. Então, se eu e o outro somos um, eu não sou melhor que ninguém, mas eu tenho a pessoa adequada para me completar nesse mundo de Deus maravilhoso, que deu essa oportunidade de nós vivermos aqui e contribuir um pouco para a felicidade da humanidade. É essa a minha... Maravilha. Lembrando que muitas vezes você pensa que a tua metade está pronta e de repente ela vem para você lapidar, né? Sim. Olha, eu quero uma pessoa com muita espiritualidade. Vem aquele sem espiritualidade nenhuma que é para você ajudar a construir essa espiritualidade. Que foi o que você escolheu. Foi o que você escolheu. Agradecer a participação, Joselito. Ela quer fazer uma oração final? Ah, sim, claro. Claro. Então, eu vou me despedir, então, e aí a gente encerra com a sua oração? Sim. Fica melhor assim, tá que bom, aí eu já tá não bom. falo depois da oração. Tá né? bom. Na verdade, ela não tem a ver com casal, mas ela tem a ver com tudo, Sim, tá? sim. É a oração do Então, dia. agradecendo aqui o Joselito, Gomes com a gente, agradecendo também a Edilsa conosco, são preletores, o casal de preletores está aqui, vieram contribuir com essa quarta-feira da espiritualidade. Agradecer sempre a sua audiência, agradecer a filha Maria Clara aqui, na operação técnica, dando esse apoio. E desejando um excelente final de dia, de tarde, de noite para você, de acordo com o que você está assistindo, o momento que você está assistindo. Fique com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser. Encerrando agora a oração. Palavras para fortalecer a autoconfiança em todas as atividades. Vocês podem falar isso no dia a dia, quando surgir algum desafio. Estou sempre com Deus. Por isso não existe nada que eu não consiga realizar. Não temo mal algum, pois Deus está comigo. Creio em Deus. Para quem ama a Deus, tudo transcorre da melhor maneira. Estou descobrindo um mundo novo. Obrigado, obrigado, obrigado.